Olá, eu sou Doroteia Ruiz, seja bem-vindo ao canal dos Tarefeiros. Lembrando a você que a nossa casa já está funcionando normalmente e que você deve ligar e agendar o seu tratamento, a sua consulta, através dos telefones 2605-6865 e 2606-6220. Então, como nós fazemos todas as sextas-feiras, né? Nós conversamos, trocamos uma ideia, falamos da vida, do que existe, da vida espiritual, né? E hoje nós vamos bater um papo e vamos falar das curas, né? Dos supostos milagres, que a gente falou, olha, foi um milagre, eu me curei. A Casa do Tarefeiro é voltada a essas curas, pois funciona como um hospital, um pronto-socorro para a parte física, emocional, psíquica e espiritual. Então, seja sempre bem-vindo. Então, hoje nós vamos falar do fluido universal, né? O fluido universal, ele é um elemento primitivo do corpo carnal, todos nós temos, e do perispírito, é onde que nós atuamos na Casa dos Tarefeiros, tá? Do qual são transformações. E pela essa identidade da natureza, esse fluido condensado no perispírito, onde nós vamos manipular, pode fornecer ao corpo os princípios reparadores, ou seja, é o agente propulsor, que é o espírito encarnado ou desencarnado. Então, esse fluido que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. E a cura, como funciona? Ela se opera pela substituição de uma moléstia sã a uma moléstia malsã. A potência curadora estará, pois, em razão da pureza da substância. Ela depende ainda da energia e da vontade, da qual provoca a emissão fluídica. Mais abundante se dá o fluido a uma força para a sua penetração. Então, como que procede isso, né? Depende da energia que você vai colocar à tua vontade, você que vai fazer esse tipo de trabalho e a pessoa que vai receber. Então, quando se junta isso, há uma emissão muito abundante de fluido que se transforma numa força que vai penetrando, né? Depende da intenção daquela pessoa que quer se curar e daquela que quer ajudar nessa cura, né? Ou seja, né? É o homem ou o espírito trabalhando em favor a outro ser. Então, os fluidos que se emanam de uma fonte impura são como uma substância médica alterada, ou seja, você nesse momento da cura, da vontade de se curar, você tem que estar com o teu coração, com a tua alma pura, né? Por quê? Os efeitos de uma ação fluídica sobre o doente são muito variados, são extremamente variados, segundo as circunstâncias. E esta ação, algumas vezes, ela é lenta. Então, tem pacientes que eles querem se curar, os médios querem e vão fazer todo o trabalho, porém ela é um pouquinho mais lenta, porque reclama, né, de um tratamento. São tratamentos que a gente faz seguido com muito magnetismo,
para a pessoa ir assimilando e conseguindo captar tudo isso para acontecer essa cura, né? Porque em outras vezes ela é muito rápida, é como se fosse uma corrente elétrica, né? Ó, há pessoas dotadas de muito poder que se operam sobre os doentes, no caso os médios, né? Principalmente os médios de cura. Então, ele vai e é tão potente a coisa que na imposição da mão dele, no ato de querer fazer a cirurgia, de querer modificar isso, tudo acontece. Então, só que tem pessoas que elas não se sentem prontas para se curarem. E assim, é entre aqueles polos, esses extremos, né? Da faculdade das suas variações, da pessoa, do médium. Então, tudo isso vai potencializar a rapidez da ação para a cura. Então, o princípio sempre será o mesmo, que é o fluido, mas conforme você aplica esse fluido, ele vai dar um efeito. O efeito vai ser da qualidade do fluido e da pessoa que está recebendo, da circunstância que ela se encontra, né? Então, é pelo fluido do magnetizador, tá? Que é o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano. Então, todos nós temos esse fluido e a potência e a qualidade depende de quem for emanar e de quem vai receber, né? Porque os espíritos, é pelo fluido dos espíritos que atuam diretamente sem intermediários ou sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar até mesmo um sono espontâneo, que às vezes vão pessoas lá, que elas vão para palestra, elas estão se preparando para entrar, para poder receber tudo isso, né? Que o magnetismo do local, das circunstâncias, do plano espiritual, vai deixando ela como se fosse no estado de sonolência, né? Isso é o magnetismo espiritual com qualidade. Às vezes a pessoa fala, olha, mas eu cheguei aqui, mas me deu um sono, eu não consigo nem ficar com os olhos abertos. Por quê? Os espíritos, pelos fluidos dos espíritos desencarnados, né? Os espíritos, eles já estão atuando nas pessoas, né? Então, pelo fluido dos espíritos, eles derramam sobre o magnetizador. O magnetizador é o médium, é a pessoa. Ele é o condutor, né? O médium, ele é o condutor. Então, nós temos aí o magnetismo que nós chamamos misto, que é o semi-espiritual, ou seja, o plano espiritual emanando, enviando os fluidos, o médium encarnado ele capta e ele passa para o doente, para o paciente, para o assistido. Então, isso que nós chamamos de magnetismo misto, é semi-espiritual, se você quiser chamar, que é o humano e o espiritual atuando, né? Então, isso é uma combinação de fluidos para que não se fale a qualidade do que ele necessita do fluido. Então, o médium, ele ajuda a ativar isso. Então, e com o auxílio do plano espiritual, a frequência, ela fica bastante alta, né? Fica bastante alta. Então, a faculdade de curar pela influência fluídica, ela chega a ser comum nas pessoas. E ela vai desenvolvendo, o médium quando trabalha, né,
Todos nós temos o fluido, a influência de fluidos, todos nós. Porém, a de curar instantaneamente pela imposição da mão, ela é bem rara, né? Chega a ser excepcional. Em todas as épocas já teve. Lembra que tinha as benzedeiras? Então, essa faculdade de que tem alguns médios de colocar a mão na pessoa e a pessoa sente, ela se transforma e ela se cura, ela é um pouco mais rara, né? Porque ela capta tão direto aquilo e a vontade dela é tão extrema que a gente não pode contestar, né? Então, mas tudo isso é um princípio natural da espiritualidade. Então, vocês estão percebendo que um médium, uma pessoa que quer curar outra verdadeiramente, e um paciente, uma pessoa necessitada, quando ela quer, tudo se modifica, porque o perispírito, ele é invisível no seu estado normal, né? Porém, ele é formado por uma matéria etérea. E o espírito pode, em certos casos, pela sua vontade, ele pode receber esse ato e fazer uma modificação das moléculas que é invisível aos nossos olhos, mas é aí que surge o fenômeno, né, da transformação, da modificação. Então, porque são fenômenos que a gente pode dizer tão extraordinário, é como se fosse um vapor, é o invisível, ele é muito rarefeito e ele se torna visível porque quando ele é condensado, né? Então, quando tem essa condensação do fluido no perispírito, muita coisa acontece, minha gente. É onde surgem as curas, as modificações das doenças, de doenças raras, de doenças que os médicos não sabem dar, de doenças comuns. Mas o mais bacana de tudo, muda-se os hábitos das pessoas, porque elas percebem nessa contextura a modificação dentro dela. É como ela se transfigurasse, né? Em reflexos mais positivos, porque a pessoa só fica na dor, na doença, ela não consegue distinguir o que é a parte espiritual dela, o que está acontecendo, ela só vive mais no mundo carnal, no mundo visível. Então, quando ela recebe esses fluidos purificados, maravilhosos, do plano espiritual e de um trabalho bem feito de um médium que tenha consciência, a vida muda. Então, meu irmão, minha irmã, que você que necessita, todos nós necessitamos nos curar dos corpos físicos, né, que nós temos, mas principalmente deveremos tentar nos curar do nosso coração, do nosso sentimento, dessas coisas primitivas que a gente tem, dessas tentações que a nossa mente coloca, vai nos trazendo e a gente passa a acreditar muito na negatividade. Então, acreditemos no fluido universal. Acreditemos porque ele vem do Senhor da vida e ele distribui para todos nós, principalmente nós que somos médios e temos essa faculdade de cura. Então nós deveremos ser muito responsáveis de trilhar e compreender que só o caminho do bem, do amor, para fazermos uma ação mútua para os nossos irmãos é que há transformação, tá bom? Se você gostou, dê o seu like, compartilhe. Muito obrigado por você estar aqui. Não esmoreça. O grande momento do nosso planeta e o teu papel é de darmos testemunho da nossa fé, da nossa vontade,
O mal existe, sim. Ele é do homem, de como ele pensa, de como ele sente, mas o bem sempre será maior, tá bom? E ele está em qualquer cantinho. Paz e luz, que você tenha uma noite magnífica, que os teus dias melhorem. E eu espero você nos tarefeiros, tá bom? Um beijo no seu coração, até mais.